Quando a gente fala de semiótica, a gente não está falando de uma quasiótica, uma semiótica. A semiótica é a ciência dos signos, mas também não tem nada a ver com astrologia. Um signo para a semiótica é tudo aquilo que exprime uma ideia. A gente está muito acostumado a pensar em linguagem como aquela que a gente fala, aquela linguagem que a gente escreve. A língua nativa, a língua materna da gente. Só que a gente acaba esquecendo que esse não é o único tipo de linguagem que a gente produz, que a gente consome, que a gente cria, para que a gente se comunique uns com os outros. Então, quando a gente estuda a semiótica, a gente busca encontrar, considerar nesse estudo, um modo de produção de sentidos. Entender como os fenômenos provocam significações, como os fenômenos provocam interpretações. A gente não chega a atentar sempre no mundo para como o nosso estar no mundo, a nossa presença no mundo, como indivíduos sociais que somos, o quanto que isso é mediado por uma ampla, uma intrincada rede de linguagem, o quanto que a gente se comunica através, sim, da leitura e produção de textos, mas a gente também se comunica através da produção de formas, de volumes, na interação de forças, de movimentos. Nós somos leitores não apenas de palavras, mas nós lemos linhas, traços, cores. Tudo isso, de alguma forma, impacta a produção de sentido, a produção de significado, a nossa interpretação. A gente se comunica através de palavra, mas a gente se comunica através de gráficos, de setas, de números, a gente se comunica através de cores, a gente se comunica através de gestos, de sons, e a gente se comunica, para ficar naquilo que é muito específico do que a gente está pensando nesse período, a gente se comunica através de imagens. E aí, quando a gente pensa na complexidade do quanto que são complexas, o quanto que são plurais as linguagens que constituem as nossas relações, enquanto seres simbólicos que somos, enquanto seres simbólicos de linguagens que somos, a gente tem que pensar o quanto que nós somos dependentes dessa essência de comunicação. E como tudo aquilo que nos mobiliza, que nos liga uns aos outros, de algum modo nos traz significados. E é disso que a semiótica se encarrega, de observar, de estudar, de pensar. Um sinal de trânsito, por exemplo, sem nenhuma linguagem verbal, ele consegue comunicar. Nós somos capazes de entender orientações, entendemos sensações causadas por determinadas imagens, nós entendemos sensações causadas por diversos tipos de textos que não são necessariamente verbais. A gente acaba vinculado a um condicionamento histórico da crença de que as únicas formas possíveis de conhecimento, de passar conhecimento adiante, de saber, de interpretação de mundo, são aquelas vinculadas pela língua, pelo idioma, pela escrita, pela linguagem manifestada de forma verbal ou de forma escrita. O saber analítico, que é o que esse tipo de linguagem permite, acabou conduzindo a uma ideia de legitimar consensual e institucionalmente de que o saber principal, o saber de primeira ordem, é o saber transmitido através da linguagem verbal ou da linguagem escrita, através da nossa língua materna, nossa língua pátria, e em detrimento e relegando a uma segunda ordem, a um segundo plano, as outras possibilidades de saberes, que são sensíveis também para a nossa formação, para a nossa interpretação, que são essas linguagens não verbais que possibilitam também que lidemos com a absorção de informação, com a absorção de conhecimento, com a interpretação dessas informações. É desse campo que a semiótica se encarrega de observar, de estudar e de pensar sobre. E aí, comparando a semiótica com outras ciências, ela é consideravelmente recente. Ela surge no início do século XX. Suas origens, contudo, estão na antiguidade grega, tanto na medicina quanto na filosofia da linguagem. A origem do termo, vinda do grego, o semeion, quer dizer signo, que é o objeto principal de pensamento a respeito o objeto principal de pensamento da ciência da semiótica. O pessoal da saúde, da medicina, lida com uma disciplina na sua formação chamada de semiologia, tem a mesma origem.
O que, que a semiologia na medicina faz? Ela observa os sinais, os signos que o paciente eventualmente manifesta, para poder tratar esses sintomas, cuidar desses sintomas e diagnosticar a saúde desse paciente a partir dos sinais que ele apresenta, dos signos que ele apresenta. Então, na perspectiva da saúde, a semiologia está dialogando exatamente com a semiótica que a gente está pensando aqui na perspectiva da comunicação, da imagem. Assim como os sintomas médicos são signos, são elementos que permitem ao profissional que está examinando aquele paciente a chegar a uma interpretação do que é aquele quadro daquele paciente, daquela pessoa, a linguagem também é emitida, também é entendida como uma categoria de signos que servem para a comunicação humana. O signo classifica algo que se percebe. Cores, formas, sons, tudo aquilo que se designa uma classificação, uma significação. Tudo aquilo que pode ser definido a partir de algum estímulo é um signo. Os grupos humanos, ao longo de sua história, em vários momentos, eles sempre apelaram, sempre lançaram mão de outras formas de expressão, outras formas de manifestação de sentido, de comunicação social, para além da linguagem verbal. Desde os desenhos nas grutas dos homens pré-históricos, as danças, as músicas, as cerimônias, os jogos, a arquitetura, os desenhos, as pinturas, outras formas de arte, outras formas de linguagem. E mesmo considerando apenas a linguagem verbal, escrita, não apenas a codificação alfabética que está estabelecida no Ocidente foi levada em conta para que os grupos humanos se manifestassem, registrassem suas expressões. Outras formas de codificação escrita, como hieróglifos, pictogramas, ideogramas, formas que se relacionam com o desenho, mas que também têm significações, que também criam histórias, criam narrativas e permitem ali um processo de identificação. Então, também isso é um campo de pensamento na perspectiva da semiótica. Então, quando a gente fala em linguagem, a gente está falando da linguagem verbal articulada, mas a gente também está falando de todas as outras formas sociais de comunicação e de significação que passam aí pela linguagem do surdo-mudo, passa pela codificação da moda, da arte, da culinária, enfim, todos os sistemas de produção de sentido que têm uma enorme difusão na sociedade e permitem o desenvolvimento dos meios de reprodução da linguagem. Então, elaborar uma ciência dos signos, a semiótica, consiste fundamentalmente em observar os diferentes tipos de signos, interpretá-los e encontrar um padrão de funcionamento entre eles. E a organização disso enquanto ciência remete ao início do século XX e tem seus precursores aí da linguagem, do estudo da linguagem, o linguista suíço Ferdinand de Saussure e, nos Estados Unidos, o Charles Peirce. Saussure, que era linguista, ele se dedicou, na perspectiva de estudar a semiótica dele, se dedicando ao seguinte, a isolar as unidades constitutivas da língua, os sons e os fenômenos desprovidos de significado, e os signos linguísticos, as palavras. Saussure descreveu o signo linguístico como uma entidade de duas faces que eram indissociáveis para ele, que unem o significante, os sons, e o significado, o conceito. Então, o conjunto de sons árvore não é vinculado a uma árvore que necessariamente esteja na sua frente quando você observar, mas ao conceito de árvore que está constituído com um conjunto das suas experiências. Então, lembrando, significante, sons, e significado, o conceito. Já para o Peirce, diferente de Saussure aponta dois polos do signo. Peirce aponta três caminhos possíveis: o significante, o significado ou o referente. E o referente. Então, significante, significado e referente. Se der um exemplo em cima de uma fotografia, por exemplo, o significante é o objeto, é aquilo que é palpável, é aquilo que pode ser visto, que pode ser percebido com sentido. Então, uma fotografia é o significante.
O significado é a interpretação que você faz a partir desse signo que está em suas mãos, isso que está concreto nas suas mãos. E, por fim, o conteúdo da foto, o conteúdo da imagem é o referente. Então, o significante é o físico, o significado é a interpretação e o objeto ou referente é o conteúdo da foto. Ele tem o mérito da semiótica de Peirce é apontar que o signo está pautado em 3 polos de interpretação, em 3 polos de contato.